disposto aí. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Amém, gente? Gostaria de ter mais um tempinho de oração, um tempo de oração. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo aqui que nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai. Estamos, ó Deus, aqui para reconhecer que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, e nós, Pai, queremos nos entregar a Ti, ó Deus. Pai, nós saímos das nossas casas, dos nossos lares, ó Deus, Pai, para estarmos diante do Senhor. Nós sabemos que lá em casa a gente pode também estar pertinho de Ti, ó Deus, mas aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos, Pai, na Sua igreja, nós queremos Te louvar e Te adorar, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque desde o início o Senhor já tem falado conosco, ó Deus. Pai, continua a falar, continua a ministrar os nossos corações, que seja o Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Amém, gente. Eu queria ler um texto com vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia, lá em 1 Samuel. Então a gente vai ler ali 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 2. Então 1 Samuel 2. A gente vai estar lendo ali do versículo 12 até o 17. Então lá na igreja, a gente está no propósito de ler um capítulo por dia, né? E aqui eu sei que vocês também estão nesse desafio aí, né? Às vezes parece tão pouco, um capítulo por dia, mas mesmo assim a gente passa, né? Às vezes tem dia que a gente não lê. Mas tem sido bênção, porque a gente tem criado o hábito, né, de estar todo dia lendo a palavra e vendo aquilo que Deus tem pra gente. E agora nós estamos no livro de 1 Samuel. Nós começamos lá com Neemias, fomos para Daniel, já lemos Mateus também, Filipenses, Efésios, e agora nós estamos em 1 Samuel. Então eu queria compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto, o que Deus tem ministrado. Então vamos ler lá, amém? Então 1 Samuel 2, do versículo 12 em diante. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser. O ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus o Senhor. E para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Durante a semana, quando eu estava lendo esse texto, né, e me chamou a atenção a atitude ali de Hofni e Finéias, né, que eram os filhos de Eli. E eu fiquei pensando, né, na atitude deles de não obedecer a Deus e tirar ali a parte que era de Deus, do sacrifício que era para Deus, e pegar para eles, né? Então eles, né, não sei se eu li aqui na linguagem de hoje, às vezes na Bíblia de vocês está um pouquinho diferente, né? Mas eles, antes da carne ali, né, ser sacrificada para remissão dos pecados,
eles queriam um pedaço já, eles escolhiam o melhor pedaço ali, a picanha, né, e vamos dizer assim, e pegava para eles, né? E a lei dizia que primeiro era para ser assado, né, porque a gordura estava ali, as partes nobres, e aquilo representava o melhor sendo para Deus, né? E daí só assim ele poderia ir lá com um garfo e tirar na panela o que viesse no garfo, né? Isso que diz o texto. Mas eles cortavam, né? Eles queriam o melhor para eles. E eles acabavam, né, desobedecendo a Deus ali com esse ato, né? E aí a gente começa a pensar um pouquinho, né? Poxa, quem que eram eles, né? Quem que eram esses dois aí? Quem que eram os dois filhos de Eli? Eli, a gente sabe que lá no início, né, de 1 Samuel, vocês devem conhecer a história de Ana, né? E Ana era esposa de Eucana e tinha Penina, né? A Penina tinha vários filhos e Ana não podia ter filhos, né? E ela orou ao Senhor, ela clamou ao Senhor e durante muito tempo ela pediu filhos para Deus, né? E teve um momento que ela estava no templo, né, e Eli estava ali, Eli era o sacerdote, e Eli viu ela orando e ele achou que ela estava bêbada, né? Que ela estava, acho que, tão ali desesperada, né, pedindo um filho para Deus, e a postura dela ali diante de Deus, e Eli falou para ela, repreendeu ela, né? E ela falou: Eli, meu senhor, eu não estou bêbada, né? E depois, se você quiser acompanhar, está no capítulo 1, esse trecho. E daí Eli fala, né, vá em paz, que Deus conceda o teu pedido aí. E depois a gente sabe que ela tem Samuel, né? Então, esse livro aí, né, 1 Samuel, começa com a história de Ana. E essa questão de Eli também. E daí tinha Hofni e Finéias, né, que eles entram ali depois. E aí a gente começa a pensar, né, poxa, eles eram filhos de um sacerdote, de um pastor, né? Eles tinham oportunidade de viver a vontade de Deus, de aprender de Deus, de estar perto de Deus, né? E buscando cada vez mais a Deus, ainda mais porque eles eram filhos de Eli, né? E a gente vê que não acontece isso com eles, né? Eles não buscam obedecer a Deus, eles não buscam estar nos caminhos do Senhor. E aí eu comecei, né? A gente começa a refletir no texto, na palavra de Deus, e começa a pensar na nossa vida, né? Poxa, Deus, e aí eu falando com Deus, Deus, o que eu tenho desprezado, né? O que do Senhor que eu tenho desprezado? Talvez uma coisa simples de estar lendo a Bíblia ali todo dia, um capítulo por dia, não sei. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Então fica essa pergunta aí pra gente, né? Será que nós temos deixado de lado alguma coisa que Deus tem se entristecido, né? Então fica assim algo para a gente refletir mesmo e pensar, né? Deus, será que eu tenho te agradado, né, com a minha vida? E Deus, eu tenho certeza que Deus é fiel para mostrar, né? Ele é um Deus de graça, de amor, de misericórdia, e acima de tudo Ele quer nos ver bem, né? Ele quer nos ver feliz, né? Vivendo uma vida de intimidade com Ele, uma vida de comunhão com Ele. Eu acho que esse é o desejo do coração de Deus, né? Eu gosto de lembrar muito de Adão e Eva. E tem um versículo que fala que no final da tarde, né, depois que Adão e Eva pecaram e comeram do fruto, diz que ao entardecer Deus foi procurá-los, né, e eles se esconderam. Então eu imagino ali Deus todo final de tarde indo ali falar com eles, né, no jardim, tendo aquele tempo de intimidade, né, aquele tempo de só Deus e eles ali. E eu acho que eu vejo Deus assim todo dia com a gente, né? Esperando a gente ir até Ele, né? Fechar a porta do nosso quarto, derramar o nosso coração diante de Deus
falar, Deus, está acontecendo isso, né? E ser sincero com Deus. Eu creio que é muito importante a gente estar na igreja, né? Uma das coisas mais importantes aí que a gente faz. Mas eu acho que ter um tempo de qualidade com Deus é tão importante quanto estar aqui, né? Porque aí a gente pode colocar o que está dentro do nosso coração, né? E é só ali um momento de intimidade mesmo. Eu gosto de pensar, né? Quando você está em casa, você fica com a roupa que você quer, você acorda, você está de pijama, toma café, almoça, janta, está de pijama, mas a gente está à vontade, né? E eu acho que é isso que Deus espera. Ele espera, né, a gente se lançar mesmo, né, aos pés dele. E eu acho que isso é uma das coisas que é mais valiosa na nossa vida e na nossa caminhada com Deus, né? Eu tenho aprendido isso aí nesses últimos tempos aí. E então, né, voltando ali, né, o que a gente pode aprender mais com esse texto aí, né? Depois, se a gente for olhar um pouquinho para frente, já ali, se eu não me engano, no capítulo 3, vai aparecer a morte, né, de Hofni e Finéias. Como que eles morreram? Então, os filisteus entram em guerra com o povo de Israel e eles falam para que a Arca da Aliança fosse levada lá no campo de batalha. A gente sabe que a Arca da Aliança representava a presença de Deus, né? E quem que são os escolhidos para levar a Arca? Né? Hofni e Finéias, os filhos de Eli. E será que eles estavam preparados? Pelo que a gente viu ali, eles não estavam, né? Depois, se vocês continuarem lendo ali no texto que a gente leu, vai falar ainda mais sobre eles, das coisas erradas que eles faziam. E a palavra fala que depois que eles levam a arca, eles morrem, né? Então, e aí eu comecei a pensar, Deus, por que eles morreram ali, né? Por que o Senhor permitiu que eles morressem ali? E eu entendi, né, que como que Deus iria abençoar a vida deles, o povo de Israel, se eles estavam fazendo tudo errado, né? E Deus começou a falar comigo, né? Como que eu posso te abençoar, Alexandre, se você tem feito isso de errado, né? Então, essa é uma palavra aí, né, que é tanto para mim quanto para qualquer um, né? E é uma palavra para a gente refletir, né? Deus, que o Senhor possa me sondar, né, me conhecer. Né, como diz o salmista Davi, sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, né, guia-me pelos teus caminhos. Creio que essa tem que ser a nossa oração, né? Paulo fala muito na estatura de varão perfeito. E Paulo, que foi Paulo, né, ele falou que ele não era perfeito, mas que o alvo dele, o objetivo dele era a perfeição, né? Ele sabia que ele era falho, que ele era pecador, mas ele tinha um alvo, né? Ele tinha um objetivo de chegar diante de Deus, né? De chegar na vida eterna e de ser reconhecido como um varão perfeito, né? Então, Paulo tinha esse alvo, né? E eu acho que esse tem que ser o nosso alvo também. Amém, gente? Então é isso. O que podemos aprender, né, com tudo isso aí? E aí eu coloquei aqui, né, o fato de estarmos aqui, né, hoje, o fato de cada um estar aqui hoje na igreja, buscando a Deus, né? Às vezes a gente está pensando em alguma coisa lá fora, preocupado com alguma coisa, mas o fato de a gente estar aqui hoje, de cada um estar aqui, é porque mostra que a gente quer mais de Deus, que a gente quer estar perto de Deus, né, de alguma forma. E às vezes, né, de uma forma tão simples, singela, mas isso revela, né, que a gente depende dele. E a gente poderia estar em tantos lugares, né? E a gente está aqui hoje. Eu creio que isso é bênção, né? É bênção de Deus. Então, e aí como eu falei, né, ler a Bíblia, né? Poxa, será que
que eu tenho desprezado, né, esse privilégio de ter a Bíblia, aqui a palavra do Senhor comigo todo dia. Né, homens e mulheres morreram para que hoje a gente tivesse a Bíblia, né, tão fácil. A gente está completando aí 500 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero, né, tantos outros que pagaram um alto preço com a própria vida para que a gente tivesse a palavra aqui hoje, né, a palavra de Deus, a palavra que é eterna, que não volta vazia. E a gente tem no celular, no computador, tem na TV, a gente liga, né, a gente tem um acesso tão grande à palavra, e sei lá quantas Bíblias a gente tem lá em casa, né? Tem várias, né? Tem tantas traduções e às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado, né? Eu creio que Deus não quer que a gente perca esse privilégio, né? É um privilégio mesmo, é algo que é bênção, né, de Deus. Então, que a gente não venha desperdiçar isso. A oração, né? A oração é algo... Tem um pastor, Luciano Subirá, que ele fala: a oração é como se fosse uma questão de sobrevivência, né? E questão, né, de vida ou morte. Como que a gente tem lidado com a oração? Qual tem sido o nosso foco na oração? Eu tenho ido lá para o meu quarto, fechado a porta do meu quarto, tenho passado tempo com Deus, orando, né, e me jogando aos pés do Senhor. Eu recebo uma notícia ruim, o que eu faço? Né? O que a gente costuma fazer? Qual que é a primeira coisa? E a oração é um privilégio, né? Você está diante do Criador do céu e da terra, né? Aquele que te formou, aquele que conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, o nosso levantar, o nosso deitar. E hoje nós temos esse privilégio. Então nós somos privilegiados, né? Tem outra questão, né, que eu coloquei aqui, é de estar na presença de Jesus, né? Seja em oração, seja lendo a palavra, seja no carro, trabalhando, seja aonde for. A gente ter essa consciência que Jesus quer estar pertinho da gente, né? E normalmente, né, em todas as vezes que a gente acha que Deus está longe, eu tenho certeza que não é culpa de Deus, né? Porque ele quer estar perto, ele tá ali no jardim no final da tarde, né? Ele quer estar junto da gente, mas às vezes é a gente, né, que acaba, né, deixando esse tempo, deixando aí de estar na presença de Jesus, né? Porque eu tenho certeza que Ele está conosco. Em Filipenses 3, vamos estar vendo esse texto lá também. Filipenses 3, versículo 8 a 10. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 8. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Então aqui um texto, né, de Paulo, ele coloca que no início ali no versículo 8, ele coloca que ele considera, né, como perda, né, completa perda, comparado a conhecer a Jesus, conhecer o Senhor, né, e depois ele fala, né, que ele jogou tudo fora como se fosse lixo, a fim de ganhar a Cristo, a fim de estar com Jesus.
Então Paulo colocava Jesus no mais alto lugar, né? Ele colocava Jesus acima de tudo. E ele sabia, né? Paulo entendia que o resto não valia, né? Não tinha, comparado a Jesus, né? Jesus está no mais alto lugar, né? E no nosso dia a dia, né? Que lugar que a gente tem colocado Jesus? Que lugar que a gente tem colocado Ele quando a gente está numa conversa, quando a gente está, né, numa negociação? Hoje a gente tem visto tanta coisa, né? Tanta coisa, não gosto nem de falar, né? A gente não gosta mais nem de ver nada. Tanta corrupção, né? E onde que essas pessoas têm colocado Jesus, né? Não precisa nem responder, né? Mas Jesus está de braços abertos, né? Deus está de braços abertos para Dilma, para o Lula. Mas será que para o Lula? Tá de braços abertos para o Lula também. E para todos, né? Para o Temer, para todos, né? Basta eles reconhecerem os pecados deles, a falha deles, se arrepender, que Deus pode perdoar, né? Pode resgatar a vida deles. Então, será que a gente tem colocado Jesus no mais alto lugar da nossa vida, né? E é um desafio, né, gente? Eu vejo como um desafio, assim, porque no meio de tanta distração, tanta coisa, né? É um desafio a gente viver uma vida, né, como Paulo fala aí, né? Considerar tudo como perda e colocar Jesus no mais alto lugar. É um desafio muito grande, mas que a gente deve prosseguir, né? E lutar para atingir esse alvo aí. E já quase terminando aqui, eu queria ler mais um texto para finalizar aqui com vocês. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, versículo 28. Ele diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então aqui é um texto bem conhecido, né? Em algumas outras versões diz: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? E eu vos darei alívio, vos darei descanso. Então, Jesus está colocando um convite aí para a gente, né? Ele coloca um convite para todos aqueles que esperam encontrar descanso, que esperam encontrar alívio, refrigério. Jesus nos convida. E todos os dias, né? Não é só domingo. Tinha uma música que eu escutava, já agora faz tempo que eu não escuto, mas o nome do CD da banda era Do Altar à Porta, né? Uma banda americana. E da porta ao altar, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Mas a música falava sobre quem a gente é da igreja para fora, né? Quando passa domingo, começa a segunda, como que a gente tem, né, aceitado esse convite de Jesus, né, de ir até Ele, de encontrar esse descanso nele, esse refrigério que Ele tem para nós? E da mesma forma que Hofni e Finéias, lá os filhos de Eli, tinham a oportunidade de estar vivendo uma vida reta com Deus e rejeitaram, né? Nós temos a escolha de aceitar ou rejeitar. E Deus coloca a opção para nós, né? Ele coloca essa escolha. Depende de nós, depende só de nós, né? De tomar essa escolha
de falar: Jesus, eu quero esse descanso do Senhor, eu quero confiar em Ti acima de tudo, acima de tudo, acima de todos os problemas, acima do que está acontecendo no governo, acima do que as pessoas estão falando para mim. Essa semana eu estava orando e às vezes a gente acaba pensando a nosso respeito coisas que Deus não pensa, né? Que não é o pensamento de Deus a nosso respeito. Muitas vezes o mundo fala pra gente que a gente é um perdedor, que a gente não vale nada, né? E as pessoas às vezes falam isso. E Deus estava ministrando, né? E falando: eu te defino, né? Eu defino, Ele nos define. É a minha palavra que te define, não é o mundo, não são as pessoas. Então, que a gente venha mesmo a deixar Deus nos definir quem nós somos. Que nós somos filhos amados dEle, que Ele nos dá um privilégio, né, de poder conhecer Ele, de poder caminhar na presença dEle, de poder viver aquilo que Ele tem para nós. E Deus, eu creio que Deus tem banquetes, Ele não tem migalhas, né? Eu lembro, né, da história do filho pródigo, né? Ele escolheu o dinheiro ali, a herança que ele tinha. Conta, né, a história de Jesus que tinha o pai que tinha 2 filhos e o mais novo escolheu a herança ao invés de estar ali com o pai, trabalhando com o pai, na presença do pai. Ele escolheu se afastar do pai, né? E ele escolheu o dinheiro, né? Ele escolheu as posses, as riquezas, as festas, né? E a gente conhece a história. A gente sabe que chega um momento que ele reconhece ali que ele está no fundo do poço. E ele volta para o pai, ele volta ensaiando ali o que ele ia falar para o pai, né? Para ele aceitar só como um trabalhador, que ele não tinha nem mais esperança de ser aceito como filho. E o pai ali já está com um anel esperando ele, já está com as sandálias e aceita o filho, né? E faz uma festa, manda matar o bezerro lá que estava sendo engordado e faz um churrasco lá, né, para o filho. E esse é o coração de Deus, né? Eu creio que ali os filhos de Eli, com certeza Deus deu oportunidades para eles se arrependerem, né? Mas eles não se arrependeram. Mas Deus nos dá a oportunidade, né? A palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã nós temos uma nova chance de estar ali na presença de Deus, de ouvir o que Deus tem para nós, os sonhos, os planos, o que Ele deseja que a gente faça, os próximos passos. Mas acima de tudo, Ele quer revelar o amor dEle na nossa vida. Eu creio que isso é desejo do coração do Pai. É mostrar que Ele nos ama. E eu creio que quando a gente experimenta o amor de Deus, não existe nada melhor, né, do que o amor de Deus. E assim como o filho pródigo ali, o filho que voltou para o pai, né, a gente quer experimentar esse amor aí todos os dias. Então, se a gente puder ter um tempo de oração agora, se puder abaixar sua cabeça ou ficar de pé, o que você sentir mais à vontade. Pai amado, nós sabemos que o Senhor entregou o seu Filho amado, o seu Filho querido, o seu Filho unigênito, Senhor. O Senhor entregou para morrer no nosso lugar. E não existe prova de amor maior do que essa, Senhor. O mundo, Senhor, as riquezas, Senhor, as melhores amizades não podem nos dar o que o Senhor fez. E Deus, isso é um privilégio tão grande, ó Pai. Isso é algo, Deus, sobrenatural. Isso é algo maravilhoso, Senhor. Que
que nós podemos ter livre acesso ao Senhor através de Jesus. Nós podemos experimentar, Deus, mais da Tua presença, mais do Teu amor, Senhor. E Deus, que a nossa atitude a cada dia, Pai, a cada dia seja de voltar o nosso coração para o Senhor, de querer, Deus, ouvir aquilo que o Senhor quer nos ministrar, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, de saber, Deus, o que o Senhor deseja para as nossas vidas, para a nossa família, o que o Senhor deseja para o nosso trabalho, Pai, para os nossos negócios, ó Deus, o que o Senhor deseja, Deus, para o nosso casamento, para todas as áreas da nossa vida, Pai. Sabemos que Tu és um Deus que se importa com cada detalhe, ó Deus. O Senhor é um Deus que olha e vê cada situação, ó Deus. O Senhor sabe cada pessoa aqui que entrou aqui hoje com problemas, ó Deus, com dificuldades, com dúvidas. O Senhor sabe, ó Deus. O Senhor sabe, Pai, daqueles que talvez a fé, Deus, não tem estado como antigamente, Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o sentimento, o Senhor conhece, a Tua palavra fala que o Senhor sonda, Deus, e o Senhor, a Tua palavra divide alma e espírito, ó Deus. Senhor, nós confiamos em Ti, ó Deus, nós queremos nos render a Ti, nos entregar ao Senhor, ó Deus. Senhor, nós não queremos desprezar, como os filhos de Eli fizeram, desprezar o perdão do Senhor, desprezar, Deus, as coisas do Senhor, os Teus caminhos, Deus, a Tua vontade, ó Pai. Nós reconhecemos que somos falhos, ó Deus, que precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, Deus, do Teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a não desistir, a continuar, Senhor, até o fim, ó Deus. Ministra-nos, ó Deus, ministra cada vida aqui, Senhor. Pai, que durante essa noite, ó Deus, essa semana, Pai, o Senhor possa se revelar a cada um aqui, Deus. Pai, ministra, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai, para falar, para ministrar, para mostrar o que precisa ser mostrado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero Te louvar, ó Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, por quem Tu és, pelas chances que o Senhor nos dá, pelo convite que o Senhor nos dá, Jesus. Nós queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, ó Deus. Queremos estar pertinho de Ti, Senhor. Cumpre o Teu querer, ó Deus, cumpre a Tua vontade, ó Pai. Ah, Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, por cada vida que está aqui, Deus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que os Teus planos, ó Pai, são maiores, ó Deus, muito maiores do que os nossos. E nós queremos viver os Teus planos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, gente. Deus abençoe muito. Amém. Obrigado, viu, Alexandre? Que Deus te abençoe. Realmente foi um privilégio ter com a gente. O Alexandre é filho de uma prima do Telim. E a mãe e o pai deles participaram muito da nossa célula, sabe? Eles sempre nos apoiaram bastante nisso. E realmente é uma família que tem, né, procurado servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui hoje. Eu queria aproveitar para lembrar da nossa Cesta do Amor. Ontem nós estivemos visitando, o Juan nos levou, a Dora, a Jéssica, fazer visita para uma moça que a Jéssica conheceu no trabalho dela. Hoje essa moça está desempregada, mas ela está fazendo trabalho de limpeza, né, de faxineira. E ela tem uma filhinha de 3 aninhos, ela sozinha, só ela e a filhinha.